Boa tarde, presidente. Boa tarde aos parlamentares que estão aqui. Boa tarde à imprensa e a quem nos assiste pelo canal do YouTube, pela TV Câmara. Presidente, ontem foi um dia marcante, uma noite marcante, na verdade, para a segurança pública do Distrito Federal. Ontem, mais de 1.000 policiais tiveram a sua formatura aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha. O efetivo, na verdade, Estádio Nacional Mané Garrincha não, Arena BRB agora. A nossa polícia militar, que tanto tem sofrido nos últimos anos com a diminuição do efetivo e que presta um serviço de tanta relevância e de tanta qualidade para a população do Distrito Federal, ontem recebeu mais de 1.200 novos policiais. Isso é motivo de celebração, isso é motivo de alegria para a população do Distrito Federal, que precisa de segurança, as nossas famílias precisam de segurança, as nossas mulheres, as mulheres da nossa sociedade precisam de segurança, as nossas crianças, e eu tenho certeza que o bom trabalho realizado pela Polícia Militar do Distrito Federal vai continuar e que cada vez mais Brasília vai se tornar referência para os demais estados do Brasil, para as demais unidades da Federação. Eu preciso mencionar também a situação que tem sido debatida aqui na Câmara e pelos órgãos do governo do Distrito Federal, situação relacionada às derrubadas que estão acontecendo ali no Lúcio Costa. E eu queria trazer duas ponderações para essa discussão. A primeira é que, efetivamente, existem acomodações que foram estabelecidas em lugares que não dá para permanecer. Nós conversávamos aqui, eu e deputados, no plenário, antes de eu vir a essa tribuna, e existem casas que foram construídas a pouco mais de 1 metro de dutos inflamáveis. Não tem como essas casas permanecerem. Não há como o governo permitir, por exemplo, que novas construções em lugares irregulares permaneçam. Por outro lado, há famílias que moram lá e que construíram as suas casas há 30, 40, 50 anos. Me parece que essa é uma situação consolidada pelo próprio decurso do tempo. Se o Estado permitiu que essas casas fossem construídas, se o Estado permitiu que essas famílias permanecessem lá por tanto tempo, se o Estado levou infraestrutura para aquela região, não é justo, não me parece que seja correto, depois de tanto tempo, que essas casas sejam derrubadas de um dia para a noite. Notifica e em 3 dias nós vamos derrubar. Então, eu estive em vários órgãos do governo do Distrito Federal conversando sobre essa situação e faço um apelo a esses órgãos para que haja o mínimo de racionalidade na tomada de decisão, para que famílias não tenham tudo aquilo que construíram durante a vida inteira destruído por um trator do dia para a noite. Não me parece certo com essas pessoas, porque o Estado deixou de realizar o seu dever de fiscalizar. Porque se vai lá no nascedouro, se vai lá quando a construção está acontecendo e proíbe a construção e inibe a construção, tudo bem, está certo, é irregular. Agora, uma situação aperfeiçoada e consolidada pelo decurso do tempo, e eu repito, décadas, 20, 30, 40, 50 anos. Essa situação tem que ser melhor conversada e há de se encontrar, os órgãos públicos hão de encontrar uma solução que não seja pura e simplesmente a destruição, repito, das casas que não estão naqueles locais em que é absolutamente inviável. Tem casas lá, deputado Daniel de Castro, pastor Daniel, que estão a 1,5 metro do duto e as pessoas fazem queimadas ao lado das casas. Não há como isso permanecer. Então, eu gostaria de fazer esse registro, trazer essas ponderações e parabenizar o trabalho do nosso presidente, o deputado Wellington, que desde a semana passada tem atuado nessa frente. E caminhando para o final, presidente Paula, e aí eu vou pedir mais 2 minutinhos, eu preciso fazer algumas observações do cenário nacional que repercute no Distrito Federal e na nossa vida, do dia a dia aqui, da nossa situação no DF.
porque todo o posicionamento do governo federal brasileiro repercute na vida e no dia a dia, no cotidiano das pessoas de maneira geral. E eu quero começar relembrando que durante a campanha eleitoral o presidente Bolsonaro foi proibido pela Justiça de dizer que o Lula era amigo de ditadores. Ele não podia falar isso nos debates, ele não podia falar isso em rede social, ele não podia falar isso em lugar nenhum. Foi proibido. E aí, Lula vai até a Rússia num evento rodeado, em que ele estava rodeado de ditadores do mundo inteiro. Ditadores sanguinários, ditadores vis, que assassinam o seu próprio povo. E lá estava o governo brasileiro. Eu preciso lembrar que quando o governo brasileiro vai a algum lugar, o Brasil está indo. Isso é uma vergonha, é mais uma infâmia que o Brasil é submetido por esse governo federal. A situação podia ser só péssima como ela é, mas ainda piora. Piora porque eu não sei bem se ela é vice-presidente ou qual o cargo institucional que ela ocupa, a Janja, esposa do Lula. Ela, ao falar para um ditador do Partido Comunista Chinês, ela fez menção do filme aqui do Brasil, que relatava o regime militar como uma ditadura e falava de assassinatos. Falou isso para o regime que mais matou pessoas na história da humanidade, que é o regime comunista chinês. Podia parar por aí. Mas ela resolveu falar também do TikTok. Quer dizer, é uma vergonha atrás da outra. É uma vergonha atrás da outra. Indagado sobre o tema, o presidente Lula ficou incomodado e falou que, na verdade, quem fez a pergunta era ele e que era um absurdo que as coisas tenham sido expostas e que essa porcaria de rede social tem que ser regulamentada. Porque quando eles perdem o debate público, regulamenta as redes sociais. Porque é a única alternativa que eles veem, porque no debate público das redes sociais, eles sempre são derrotados. E são derrotados pela verdade. E são derrotados pela verdade. A verdade, quando é exposta, derrota a mentira sempre. Dou exemplo. Correios. O presidente Bolsonaro devolveu os Correios dando lucro todos os anos. O PT assumiu e todos avisaram, aonde nas redes sociais, os Correios voltarão a dar prejuízo. Qual é a notícia que se tem hoje? Os Correios voltaram a dar prejuízo. Os Correios não querem dar férias para os seus funcionários, estão negociando até a redução salarial, porque a política do PT é uma política de destruição total. É o dedo podre, aonde toca, vira tudo podre. Torna tudo podre. Para encerrar, presidente Paula, eu gostaria de mencionar o então deputado federal Jair Bolsonaro, que fez nascer... Só deixa antes das crianças. Vem aqui, crianças, só para elas aparecerem aqui no vídeo, deputado. Eu deixo elas aparecerem no vídeo. Porque eu acho que é um momento tão especial. E eu vou saudá-las. Qual é a escola, deputada Paula? É CF11 da Ceilândia. Deixa elas aparecerem no vídeo para mostrar para a mamãe e para o papai. Ao passo em que eu saldo as crianças do CF11 da Ceilândia, eu peço à nossa equipe técnica para mostrá-las no telão, para que elas possam mostrar para o papai e para a mamãe. Legal. Aí, isso é uma oportunidade única. Obrigada, deputado, pela gentileza. Por nada. Estudem muito, viu, meninos? Se esforcem e torçam para o Flamengo. A vida de vocês vai ser melhor. Não, Valeu. Eles são inteligentes, eles torcem para o Fluminense. Flamengofobia. Não posso deixar de mencionar o então presidente, o então deputado federal Jair Bolsonaro, que fez nascer uma direita no Brasil. O Brasil, durante anos, viveu uma espécie de teatro das tesouras, em que a esquerda fingia fazer oposição à esquerda. E só existia esquerda no Brasil. O deputado Bolsonaro fez nascer uma direita. E agora alguns atores políticos querem retirar Bolsonaro do cenário político brasileiro. Uns tentam fazer isso por meio do Poder Judiciário, outros tentam fazer isso tentando retirá-lo do cenário eleitoral, dizendo que seria melhor para a direita que o Bolsonaro não concorresse a nada. A direita só existe no Brasil por causa de Bolsonaro. Não existe direita sem Bolsonaro. A população reconhece isso e nós, parlamentares de direita, reconhecemos isso também. O reconhecimento da população vem quando ele lidera todas as pesquisas eleitorais e a margem
para o atual presidente da República, o que foi descondenado, o Lula, é de mais de 10% em muitas unidades da federação, inclusive São Paulo. E o reconhecimento dos parlamentares vem em eventos como o que nós tivemos aqui na semana passada, quando mais de 80 parlamentares federais e estaduais estiveram na caminhada pacífica pela anistia. 2026 é logo ali, a direita vai voltar para o poder e vai endireitar o Brasil. Obrigado, presidente.